Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Bênção demais estar aqui. Ter mais uma oportunidade de trazer a palavra do nosso Paizinho para cada um de vocês, né? Em misericórdia Ele nos usa, em misericórdia Ele nos proporciona, em amor Ele nos dá de maneira tão maravilhosa esses momentos, nos permite viver esses momentos na presença dEle. E nós vamos falar de um Deus que nos fortalece. Nós vamos falar de um Deus que nos coloca de pé. Nós vamos falar de um Deus que nos sustenta. Nós vamos falar de um Deus que nos ama com amor tão grande, tão absoluto. E só sabe o que é ser fortalecido por Ele quem se sentiu fraco. Só quem sabe o que é ser fortalecido pelo Senhor é quem passa por um momento de dor, por um momento de luta, por um momento onde olha para si e fala assim: eu não aguento sozinho, mas eu tenho a tua força. Eu não aguento sozinho, mas eu tenho as suas mãos a me pegar no colo e a me carregar e a me fortalecer. Mas para a gente ser fortalecido por esse Deus, e para a gente crer, e para a gente confiar que existe um Deus que nos fortalece, a gente precisa conhecer sobre a grandeza dele. Porque essa grandeza dele nos traz paz, de que a gente está na mão de um Deus que pode todas as coisas, que pode o impossível, que pode realizar muito mais do que nós pedimos, muito mais do que pensamos, muito mais do que nós imaginamos viver. Então eu escolhi, né? E o Senhor colocou no meu coração, não ia ser essa palavra, mas o Senhor de ontem para hoje colocou no meu coração de uma maneira a queimar mesmo dentro de mim, Isaías 40. Porque eu ia trazer falando sobre o que Ele fez a alguém. Mas quando eu li essa palavra, eu falei assim: não. A gente precisa conhecer sobre esse Deus que nos fortalece e nos coloca de pé. A gente precisa entender a grandeza dele, porque Ele é um Deus muito grande, muito maior do que os nossos olhos podem ver, do que os nossos pensamentos são capazes de mensurar. Então nós vamos abrir a palavra no livro de Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 12. Isaías, ele era filho de Amós. O livro de Isaías, ele foi escrito, gente, 800 anos antes de Cristo, tá? Ele era contemporâneo de Jonas, Amós, Oséias, Miqueias. Começou a pregar com 15 anos e morreu aproximadamente aos 85 anos de idade. As profecias dele cumpriram o reinado inteiro ou parcial de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E de todos esses quatro, Ezequias, ele foi, como nós vemos na palavra no livro de Isaías, o mais piedoso. Ele foi o mais piedoso. E acerca de Isaías também, pontualmente, ele se chama o profeta milenar, porque ele entregou mais profecia a respeito do grande dia vindouro que qualquer outro profeta. Por isso ele é chamado de o profeta milenar. Nós vamos iniciar então lendo a partir do versículo 12. Todo mundo conseguiu abrir a Bíblia em Isaías 40, 12? Mas antes de ler, a gente vai falar, né? Eu resolvi pesquisar, porque a gente fala, ser forte, fortalecer. E eu falei assim, eu vou entrar aqui no dicionário e vou ver o significado de fortalecer. E aí eu vi que fortalecer é você ser forte, é você ser resistente. Então uma pessoa resistente, ela não se abala com qualquer coisa, né? Porque ela é resistente, ela é forte. Então ela se torna forte, ela se fortifica.
fica o tempo inteiro. E aí, quando eu pensei nisso, eu lembrei que uma vez eu tive uma crise, né? Uma vez eu tive uma crise, gente, eu acordei e eu não aguentava sentar. E eu falei, Jefferson, que dor é essa? Que dor é essa aqui no meu glúteo? Eu tô com muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. Eu sentia muita dor aqui. E eu não sabia o que era, porque eu falei assim, gente, que loucura, que dor é essa que apareceu? E a pior coisa da gente lidar com uma dor é uma dor que a gente nunca sentiu, né? Então a gente não sabe como que a gente vai lidar com aquilo. E eu com dor, Jefferson me levou no médico. E aí ele falou assim, olha, o seu osso sacro saiu do lugar. Aí ela falou assim, gente, mas isso acontece com pessoa bem velha. Aí eu falei assim, por quê? Ela falou assim, você vai precisar malhar, porque você precisa fortalecer o seu músculo. Porque o seu músculo não está fortalecido. E como ele não está fortalecido, ele não está sustentando esse osso. E ele saiu do lugar. Eu malhei, gente, até hoje. Tô aí, eu sofrendo. Mas ela falou, você precisa fortalecer. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, primeiro, para a gente se fortalecer, a gente precisa entender o quê? Que estamos fracos. Não tem como a gente tratar um problema que a gente acha que não existe, né? Então, cara, o que está acontecendo aqui? Não, tá fraco, sabe? Esse músculo que sustenta tá fraco, então ele precisa ser fortalecido para ele assim sustentar meus tendões, sustentar os meus ossos. E aí, como que eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer isso me alimentando bem, né? Com muitas vitaminas, com muitos alimentos saudáveis que vai trazer um fortalecimento. Eu preciso trabalhar essa região. Como? Eu vou ter que fazer um esforço diário. E esse esforço diário é cansativo, mas é necessário, porque eu preciso fazer para que eu me sinta forte e que eu consiga fortalecer a região que precisa naquele momento sustentar parte daquele corpo. Então, trazendo essa situação, eu acho que já abre mais ou menos a nossa mente, né, para o que é fortalecer. E aí a gente vai trazer isso também para a parte espiritual. A gente vai entender onde está fraco, o que está precisando na gente ser fortalecido. E para fortalecer, para a gente encontrar essa força, nada melhor que a gente conhecer a respeito dele, porque a gente vai falar dele, o Deus que nos fortalece. Que Deus é esse? Amém? E nós vamos começar aqui no versículo 12, que diz assim: quem mediu as águas com o seu punho e tomou a medida dos céus com o seu palmo, e com 3 dedos ajuntou o pó da terra e pesou os montes com balança e com peso as colinas. O profeta inicia aqui ele tratando e nos mostrando, já no primeiro versículo, uma sabedoria incondicional de Deus. Uma sabedoria que ultrapassa todo o nosso entendimento. Ele mede as águas com seus punhos. E quando a gente fala de medir as águas com seus punhos, a gente pensa assim, não vamos pensar numa praia, não. Vamos pensar oceanos. Oceano Índico, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico. Ele mede essas águas com os punhos. Como? Colocar as águas, todas essas águas, ele medir no punho das suas mãos, na concha das suas mãos. A soberania, a grandeza desse Deus. E ele toma a medida dos céus com seus palmos. E aí eu quero que vocês entrem nisso. Pense na medida dos céus, gente. A medida dos céus com os palmos. O que a gente consegue medir com os nossos palmos? Com
um das nossas mãos. O que a gente consegue medir? Ele mediu os céus. E aí a gente vai começando a ter, quando eu li isso, uma mínima proporção da grandeza, da majestade, do tamanho desse Deus, que é poderoso. E aí diz que ele pesa os montes com a balança e com peso as colinas. Nós estamos falando de um poder incalculável, um poder imensurável. Quando eu comecei a entrar nisso, eu falei assim, gente, que loucura é essa? É loucura pra gente. A grandeza dele, a grandeza do poder dele, o que ele pode proporcionar, o que ele pode fazer, o que ele pode realizar. E ele pode. No versículo 13 diz: quem guiou o Espírito do Senhor, ou lhe aconselhou, lhe ensinando? Com quem tomou ele conselho? E quem lhe fez entender? E lhe instruiu no caminho da justiça? E lhe ensinou a ciência? E lhe fez conhecer o caminho do entendimento? Quem? Quem foi o professor dele? Quem ensinou? Quem mostrou para ele o caminho, a forma de fazer? Deus instruiu. Ele não precisa de ninguém que o ensine. Ele não precisa de ninguém que o fale como fazer, porque ele pode instruir a si mesmo. Ele ensina e ele não necessita de forma nenhuma ser ensinado por ninguém, porque ele sabe tudo, exatamente tudo. A gente adora e a gente serve e a gente vive por um Deus que sabe tudo, absolutamente tudo. Isso é incrível. E o versículo 15 continua a nos dizer: eis que as nações lhe são como uma gota de água, e como miúdo pó nas balanças elas são consideradas. Eis que ele eleva as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Ou seja, tudo que a gente vê como muito grande, para ele é uma coisa mínima. E aí a gente começa a pensar em todos os continentes, africano, asiático, americano, todos, Oceania. Eis que as nações são como uma gota de água. Só para a gente tentar imaginar a grandeza de quem ele é e do que as coisas significam por ele, que por ele foram criadas. E no versículo 16: nem o Líbano bastará para o fogo, nem todos os seus animais para o sacrifício. Como nada são todas as nações diante dele, e sua comparação serão estimadas em menos que nada, e como o que não é. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que imagem o comparareis? O artífice. E aí isso é muito interessante, porque vem dizendo assim, o artífice, no versículo 19, vocês estão comigo? Amém? Versículo 19 é escrito: o artífice funde a imagem, e o ourives a estende de ouro, e lhe funde nelas cadeias de prata. Gente, e eu achei isso incrível, porque ele começa falando da grandeza de Deus e de tudo que ele fez, de tudo que ele criou, da maneira com que ele fez. E aí a gente vê que ele criou tudo, exatamente tudo. Ele criou a humanidade, ele criou a terra, ele criou tudo que há nela, ele criou e ele mede as águas nas suas mãos, ele mede o céu com os punhos, ou seja, tudo foi criado por ele. E
aqui vem dizendo que as imagens, elas são construídas por quem ele criou, com matérias que ele criou. Tem como, quando a gente pensa nisso, porque a gente volta lá no versículo 12 em diante até o 16, e a gente vai entender que existe uma maneira de alguma dessas coisas, alguns desses deuses criados pelas nossas mãos, pelas mãos humanas, com matérias feitas por ele, se comparar a ele. Basta a gente ler e a gente já vê imediatamente que não tem como, não tem comparação. Ninguém, exatamente ninguém e nada pode se comparar a essa presença. Ninguém e nada pode se comparar a essa majestade, a grandiosidade desse Deus. E é a Ele que nós servimos, um Deus que nos fortalece em tudo, que pode nos livrar de tudo. E quanto mais nós conhecemos dele, mais nós fazemos algo que a gente precisa fazer todos os dias e que é muito difícil, que nós vamos ver nos próximos versículos. No versículo 20 diz: o pobre escolhe para lhe oferecer madeira que não se corrompa, procura para si um artífice que lhe prepare como uma escultura que não se mova. Não sabeis porventura? Não ouvistes ou alguma vez não vos foi dito? Desde o princípio não foste ensinados, desde que a terra se fundou. É Deus quem está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como uma cortina e os desenrola como uma tenda para habitação. Reduz os príncipes a nada e aos que governam a terra faz com que se tornem coisa vã. Como se nunca fossem plantados, como se nunca fossem semeados, como se nunca o seu tronco tivesse tido raiz nessa terra. Quando ele sopra sobre eles, secam-se e o vento os leva como as folhagens. Não importa qual seja a grandeza de um homem nessa terra, não importa se ele seja rei, se ele seja príncipe, se ele se acha o mais poderoso, se ele tenha todo o dinheiro, capaz de comprar várias coisas, capaz de comprar tudo que os olhos dele possam ver. Não importa o que ele se acha, nada se compara a essa grandeza. E apenas em um sopro eles são considerados como folhagens, um nada que desaparece. A quem, pois, me farei semelhante? Ou quem será igual a mim? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e olhai. Quem criou todas estas coisas? Ele tira por sua conta o seu exército e a toda chama pelos seus nomes. Nenhuma faltará. Tal é a grandeza da sua força e do seu poder. Há 50 anos, gente, foi afirmado por astrônomos que existem mais de 40 mil e milhões de milhões de milhões, ou seja, 46 trilhões de estrelas no céu. E ele as chama uma a uma pelo nome. Uma a uma pelo nome. E aí você começa a pensar, gente, se eu olhar para todo mundo aqui, não sei o nome de todo mundo. Não sei. Teve um dia que eu fiquei olhando para a cara de Cassiane assim, falei, gente, cadê o nome? Como fugiu o nome de Cassiane da minha mente? Que depois então do Covid, que eu não me lembro de nome. Eu fico às vezes olhando para a cara de uma pessoa que eu conheço muito e eu fico pensando, cadê o nome? Será que eu tô maluca? Sumiu daqui, gente. Alguém passa por isso? Ele conhece o nome de cada estrela que ele criou, como
Como que Ele não pode conhecer a gente pelo nome? Como que Ele não pode saber os nossos problemas, as nossas inquietações, o que a gente tem vivido, o que a gente precisa, para onde vamos, para onde... Como? Se Ele se preocupa em saber o nome de cada estrelinha. Que mente é essa? Nós não conseguimos alcançar. Porque dizes, o versículo 27, ó Jacó, e falas tu, ó Israel, escondido está o meu caminho ao Senhor, e a minha causa vai passando desapercebida ao meu Deus? Um povo que Ele enviou as 10 pragas, que Ele retirou do Egito, um povo que abriu o mar e passou. Viram abrir o mar e passou. Um povo que viu a água amarga se tornar em água doce. Um povo que viu cair maná do céu, comida. Um povo que viu cair cordonizes do céu. Um povo que viu o cuidado de Deus em cada detalhe. E aí em Isaías 1, o profeta começa falando na visão que ele teve a respeito desse povo. Porque o próprio Senhor fala a respeito deles. O jumento conhece seu dono. O boi conhece a sua manjedoura. Mas o meu povo não me conhece. Um povo que não conhece. E um povo que não tem entendimento da grandeza desse Deus. Como diz em Oséias, perece. Perece por falta de entendimento. Não conhece essa palavra. E essa palavra, ela significa vida. E vida eterna. Isto significa vida eterna, que absorvam conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro que enviou Jesus. Então, para a gente se fortalecer, a gente precisa conhecer. Porque não fica tão mais fácil quando a gente entende, compreende a grandeza desse Deus, confiar nele, olhar para ele e falar assim: eu não preciso ter medo, eu não preciso, porque o Senhor é tão grande e me olha e me guarda e cuida de cada detalhe que eu preciso confiar. Porque aquele povo, o Senhor chegou a dizer e falar deles: eu não quero mais sacrifício, eu não quero mais cordeiro, eu não quero mais jumento, eu não quero mais sangue. O que eu quero é que vocês se arrependam dos maus caminhos e me busquem. O que eu quero é que vocês olhem para as viúvas. O que eu quero é que vocês me adorem, me conheçam, porque ao me conhecer, vocês vão fazer com que outros me conheçam. E aí no versículo 18 a gente lê: e aí, ainda que o seu pecado seja como escarlata, ele se tornará branco como a neve. Ainda que ele seja vermelho como o carmesim, ele se tornará como a lã. Porque o que ele deseja é um coração contrito, um coração quebrantado, um coração completamente entregue. E esse coração só vive entregue à vontade dele se esse coração, além de conhecer a ele, buscar, mergulhar no que ele tem a nos dizer. E aonde que a gente mergulha e a gente conhece? É buscando a respeito da palavra dele. É buscando conhecimento dessa palavra, que de acordo com 2 Timóteo 3,16, ela é inspirada por Deus. Ela é proveitosa para ensinar, ela é proveitosa para endireitar todas as coisas. De acordo com o Salmo 12, o salmista diz que ela é pura. É uma palavra pura. Não é uma palavra igual à nossa, muitas vezes maldosa. É uma palavra pura,
De acordo com Provérbios 35, essa palavra, ela é um escudo. E se ela é um escudo, ela é capaz de nos proteger. Porque o escudo, ele é usado para proteção. De acordo com João 17,14, ela não muda, não sofre sombra de variação. O que ele falou está falado. Vocês já passaram por situações em que vocês tiveram? Eu já passei por situação em que eu falei algo e eu tive que voltar atrás, porque eu estava errada no que eu pensei. Vocês já passaram por essa situação ou só eu que passei? Já tive que voltar atrás. E ó, Jefferson conta no nosso testemunho quanto é difícil para mim, hein? Principalmente com o marido, né, gente? Me perdoa, gente, me perdoa, não saía de jeito nenhum. É difícil, gente, com filho, com marido. Mas eu já tive que chegar para Jefferson, engolir inteira. E eu falo para muitas mulheres, assim, a Cris que veio aqui domingo, ela falou, cara, eu não aguento. Que todas as vezes que eu sentava com vocês, falava assim, engole inteira. E eu falava, como que eu vou fazer isso? Porque é difícil a gente se engolir, a gente ver, não, eu estou errado, eu preciso aqui me humilhar, eu preciso aqui pedir perdão, preciso voltar atrás no que eu disse porque estava errado. Mas ele não. A palavra dele, de acordo com Tiago 17, não muda. 1 Pedro 1,25 diz que ela permanece para sempre. Não muda e é para sempre. Não é momentânea, igual os nossos pensamentos, igual as nossas vontades passageiras, igual aquilo que às vezes a gente quer agora, daqui a pouco a gente não quer mais, né? Quantas coisas a gente deseja tanto, e depois que a gente consegue, não era bem isso não, achei que era, mas nem é. Ele não, o que ele fala e o que ele promete é para todo sempre. É um Deus que fala a verdade. É um Deus com que, de acordo com Jeremias 15,16, nos traz alegria. E a palavra dele, de acordo com Efésios 6,17, diz aqui que ela é um capacete da salvação. Então nós precisamos, em nome de Jesus, nos revestir dessa palavra, mergulhar nessa palavra, porque essa palavra é vida. E quanto mais nós conhecemos dele, quanto mais nós conhecemos da majestade, da soberania, da grandeza desse Deus que nós servimos, mais nós descansamos. E descansar, gente, é muito difícil. Vocês já viram, a gente já viu descansar quando alguém está falando mal de você? Quando alguém está tramando, cara, você sabe que a pessoa está rindo para você, mas você sabe que a pessoa por trás está tramando, cara, contra você. É muito difícil, gente. É muito difícil não abrir a boca, não colocar a boca no trombone, como muitas vezes a gente faz, e a gente tenta se defender, e a gente tenta se justificar, quando existe um Deus poderoso, que nos conhece nos mínimos detalhes e nos justifica, e cuida de nós. Ele é fiel e justo, 1 João 1,9, para nos limpar e nos purificar de toda injustiça. Mas muitas vezes a gente não aguenta, a gente não consegue descansar, principalmente se o nosso nome estiver na boca de outras pessoas. E aí a gente tem que se defender. Eu passei por uma situação em novembro do ano passado, que eu falei assim, gente, eu sempre fui lá e resolvi, e sento e boto de frente, e vambora. E dessa vez o Senhor, gente, eu chorei, parecia até que eu ia infartar, porque eu queria muito falar, eu queria muito me defender, eu queria muito que as pessoas soubessem o meu lado. E o Senhor me trouxe Números, onde Moisés é
tem o nome dele na boca de Arão e de Miriam. Ele casa com uma mulher e Miriam vai falar mal dele lá com Arão. Poxa, será? Será mesmo que Deus só fala com Moisés através de Moisés? Não fala comigo? E a palavra nos próximos versículos vai dizer que Moisés, ele era um homem muito, muito, muito manso. E não nos mostrou em nenhum momento ele indo diante de Deus e falando: tá falando mal de mim, me ajuda, me defende porque eu não fiz, porque... Não. Fala isso, que ele é um homem humilde, manso. Muito humilde, muito manso. E aí o Senhor, sabe o que o Senhor faz? Ele pega os 3 e ele fala assim: olha só, eu levanto, sou eu que levanto o profeta, sou eu que levanto quem vai fazer. E com Moisés, queridona, eu falo face a face. E ela fica leprosa. E gente, o que mais me constrangeu, porque eu estava passando na moenda, tá? Ao ler isso daí, foi que Moisés, ele vai lá e ele pede para Deus não deixar ela leprosa. Intercede por ela. E aí ela fica só 7 dias lá fora do arraial e volta sã. Porque muitas vezes quando a gente vê que a pessoa que falou mal da gente, a pessoa que levantou falso testemunho contra a gente, a pessoa que fez o mal pra gente, tá pagando, às vezes, aquela felicidadezinha lá dentro, sabe? Não é o amor de Jesus, não é o perdão dele. Quando a gente sentir isso, quando vocês sentirem isso, repreenda, porque não veio dele. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que não quer ver o mal de ninguém. Ele quer que todos alcancem o arrependimento. E dali para frente ela não somente ficou sã, mas ela conviveu com Moisés. Voltou ao convívio. Voltou a caminhar junto. E gente, é muito difícil. Essa é uma das coisas mais difíceis no nosso meio cristão. É quando a gente deseja se justificar, porque a gente não consegue descansar. E a palavra do Senhor, e quem mergulha nele, quem busca ele, muitas vezes vai se calar, muitas vezes vai conversar, vai orar, vai pedir a quem faz. E ele realmente faz. Ele faz muito mais do que nós pedimos. Ele faz e ele age de uma maneira. E eu, por me calar, eu fui grandemente abençoada, grandemente restaurada. Eu fui grandemente consolada. Eu fui abraçada, eu senti as mãos dele. E as mãos dele, o abraço dele me deu o maior consolo e o maior conforto que qualquer pessoa que eu pudesse ir falar e concordar comigo. Porque muitas vezes nós abrimos a nossa boca e nós matamos pessoas dentro de outras. E nós vamos prestar conta disso. Porque o problema é comigo. O problema não é com fulano, o problema não é com ciclano. Já teve pessoas que você nem quis conhecer porque alguém falou mal do que ela fez a ela. Existem pessoas que a gente nem vai conhecer. Existem pessoas que eu não quis chegar perto porque alguém falou que, não presta não. Não fica perto disso não. Já teve pessoas que eu não quis conhecer porque outra pessoa matou ela dentro de mim. Quantas pessoas nós matamos todos os dias dentro de alguém? Quantas pessoas não vão ter oportunidade de serem conhecidas só porque ela fez algo de ruim a você e você não foi capaz de perdoar? O melhor lugar para se estar é na presença e na confiança e nas mãos de um Deus que pode fazer
todas as coisas, que pode realizar tudo, que pode guardar tudo e pode guardar inclusive o nosso nome. A gente precisa confiar que existe um Deus que guarda o nosso nome. A gente precisa confiar que existe um Deus que guarda, que a gente não precisa abrir os nossos lábios para se justificar, porque a gente descansa, e isso serve para todas as áreas da nossa vida. Isso serve para o nosso ambiente de trabalho, isso serve para quando nós estamos passando por uma luta muito grande, uma enfermidade, uma perda. Isso serve para qualquer hora. Ele está a nos guardar e a gente precisa confiar, porque confiando a gente descansa. E descansando, a nossa mente, o nosso corpo trabalha para o que é espiritual. E o que é espiritual, o que é feito nele, traz os frutos dele. Demonstra frutos dele, frutos dignos de arrependimento, que nos leva a amar, que nos leva a fazer e a andar na vontade desse Deus, no caminho desse Deus. E o caminho é estreito, não é fácil mesmo. Não, ele não disse que seria, mas é o caminho dele. E no versículo 29 diz que ele dá força ao cansado e multiplica as forças de quem não tem força nenhuma. Dá força ao cansado e multiplica quem não tem força nenhuma. Os jovens se fatigam e se cansam. Os moços fraquejam e caem. E aí é muito interessante porque aqui fala que os jovens, né? Jovens são aqueles que têm força. Homens fortes, homens, como nós lemos aqui, homens poderosos. Todos esses, em algum momento, podem se tornar fracos. Podem se sentir cansados. Mas a gente adora e a gente está conhecendo um Deus através dessa palavra pura e eficaz, que não se cansa, que não se cansa. Então não tem nenhum momento que a gente vá até ele e fala: tô cansado demais, volta outra hora. Igual a gente às vezes, né? Vou atender hoje não. A gente se cansa. Eu trabalho fazendo maquiagem final de semana, é o momento em que eu pego e eu tô ali sexta e sábado, então eu pego uma pessoa atrás da outra. E esses dias eu precisava de mais 40 minutos para fazer mais uma cliente que apareceu do nada. E eu falei com a dona do estúdio: meu corpo não aguenta mais. Maraísa, mas é 40 minutos, você vai ganhar tanto. Meu corpo não aguenta mais. Eu quero fazer, mas meu corpo não vai. Eu quero fazer, mas eu tô cansada. Eu não aguento. Por mais que seja só sexta, só sábado, eu já trabalhei, eu cheguei no meu limite. Porque uma hora o nosso corpo cansa. E ele não aguenta. Mas ele não se cansa. Ele não fica cansado em momento algum. Ele não se sente fatigado. É um Deus forte. E no versículo 31 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A palavra esperar, gente, no hebraico é kav, e significa atar ou ligar, juntos, torcidos. Então, o que a gente entende com isso? É que estando juntos, torcidos. Aqueles que esperam no Senhor, eles querem estar sempre bem junto. Querem sempre buscar a face dEle. Querem sempre andar com Ele. Porque como que a gente vai esperar por algo que a gente não conhece?
Como que a gente vai esperar por alguém que a gente não sabe quando, a hora, que a gente não sabe de absolutamente nada, que a gente não reconhece os sinais que ele deixou? Como que a gente espera por aquele a quem a gente não conhece, não vê? É só no Espírito. É só o buscando completamente. É só nos entregando completamente a essa vontade que a gente encontra um fortalecimento inabalável. E aí não importa o que aconteça. A palavra diz em Salmos 125 que os que confiam no Senhor são como monte de Sião, que não se abala. Porque confia tanto, sabe que Ele está no governo de todas as coisas, e que ainda que a gente venha chegar no limite, e ainda que venha chegar no nosso fim aqui, nessa terra, a gente ainda assim tem Ele por toda a eternidade, uma eternidade inteira com Ele. E a gente prega que a gente vai viver uma eternidade inteira com Ele, mas a gente não se prepara para esse dia. A gente se prepara para o que é terreno, a gente se prepara para o que a gente quer aqui nessa terra. Mas quanto mais conhecemos, quanto mais buscamos, quanto mais entendemos a grandeza, mais nós nos preparamos para esse dia em que a noiva vai estar face a face com seu noivo. E a gente só encontra esse fortalecimento nesse Deus. Esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós mensuramos viver. Ele é esse Deus que nos leva a esse lugar. Mas para nos levar a esse lugar, Ele vai nos levar ao conhecimento da palavra. Porque nos levando ao conhecimento da palavra, quanto mais nós conhecemos Ele, mais Ele se torna irresistível. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Assim que eu me converti, antes de eu me converter na verdade, eu e a mãe de Jefferson, a gente tinha muito problema. Muito problema. Porque ela era uma mãezona assim igual Meire, sabe? Só que Meire tem 3. Ela só tinha 1. Então vocês imaginam que tudo que Meire dá para esses 3 era concentrado para um só. E aí eu era aquela que retirou o filhinho, que nem retirei, tá, gente? Eu morei junto com a minha sogra. E aí, gente, ela tinha um ciúme dele, mas um ciúme dele, ela não conseguia controlar esse ciúme. E eu, em contrapartida, queria ele pra mim. Não, é o meu marido. É o meu homem, é o meu, minha filha. Você tem que tocar a sua vida. Era tipo isso, tá? Você toca a sua vida, que esse homem agora é meu, não é seu mais não. E um dia eu fui numa ministração, gente. E aí a irmã falava de um casal que acontecia a mesma coisa. E aí ela começou a falar, e aí mexeu comigo, porque eu sou mãe. E aí ela começou a falar de como um filho é gerado dentro da mãe. E ela espera. E ela cuida com todo amor. Ela vai esperando os 9 meses aquela criança ser gerada com tanto amor. E ela tem planos. E ela não quer beber, ela quer estar pertinho. E aí chega aquela mulher e ela falou assim: retira aí, que é só pra ela. E aí eu comecei a pensar na Júlia. E eu falava assim, eu falo de Deus com essa mulher e ela não entende, não sei o que. Eu era sempre assim, cheia de razão. E ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci: o amor de Jesus em nós é algo irresistível. Porque eu sempre falava assim, eu faço tudo por ela, eu quero, mas ela não quer.
E aí, na hora que ela falou, isso entrou no meu coração de uma maneira, porque eu falei assim, não tô sendo irresistível, não tô amando nada. Porque essa mulher tá me resistindo. Falei, não tô amando nada. A verdade é que eu tô fingindo que eu amo. E naquele momento, eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, ministra em mim, coloca dentro de mim esse amor. Eu quero olhar para ela com amor, eu quero sentir esse amor, eu quero que ela possa ficar com o filho dela. E eu não senti nenhum ranço que eu sentia, porque eu tinha ciúme, eu queria ele para mim. E eu pensava, depois que eu casar é meu. As coisas não funcionam assim. Depois que eu casei, tive que dividir com ela. Hoje eu divido meu marido com a igreja toda. Porque são níveis. O Senhor vai levando a gente. Agora era mãe, era só a mãe, minha filha. Agora você vai dividir com todo mundo. E o amor é só o amor do Senhor para colocar isso em nós. Porque eu me lembro que eu subi na escada da igreja, uma senhorinha do coquinho amarrado na cabeça veio e falou pra mim assim, olha só, você vai estar preparada para ser esposa de pastor? Eu falei, você tá louca? Falei, tá louca? Não quero. Eu era triste, tá? Eu era triste. Quem me liderou na época, gente, o pastor maravilhoso, ele falava assim, Maraísa, ora, hoje você vai orar. Não vou orar não. Ora, Maraísa, não vou orar. Aí Jefferson me dava um beliscão e falava, vai, não me belisca não. Eu era terrível. E nesse dia ela falou, poxa, eu pensei, eu não quero dividir nem com a mãe, quanto mais com a igreja. Igual esse pastor que está aqui, atendendo todo mundo o dia inteiro, não quero meu marido assim. E aí o Senhor vem e faz isso. Coloca esse amor. E aí Ele colocou esse amor por ela. E eu passei a olhar como minha mãe. E quando eu passei a olhar como minha mãe, eu comecei a ter um carinho, um cuidado. E ela começou a sentir, porque o amor de Jesus na gente é irresistível. Quando ela se foi, eu sofri muito, porque eu já tinha como minha mãe, eu queria pertinho de mim. E é só Deus para fazer isso. É só o Senhor para colocar esse amor irresistível. E depois Ele colocou em mim um amor pelos liderados que eu tive. Ele colocou o amor em mim pelos jovens que nós lideramos. Hoje Ele colocou o amor em mim por essa igreja que ano retrasado eu nem conhecia. E hoje eu já conheço e já amo. Isso é só Ele, eu não posso nada disso. A gente não pode fazer. E é Ele que nos fortalece. Quando a gente conhece desse amor, quando a gente conhece dessa palavra e a gente vai para esse relacionamento, porque a palavra dele nos leva para o relacionamento com Ele. A palavra dele nos leva para a oração. A palavra dele nos leva para outras dimensões mais profundas nele. E quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se enche. Então é esse lugar que eu quero convidar vocês e me convidar a estar. Esse lugar onde a presença dele, onde o conhecimento da palavra dele é tudo. Porque ele nos fortalece. E quando a gente está sem força, ele nos coloca de pé. Hoje, por exemplo, eu cheguei aqui e durante o louvor eu estava pensando, meu Deus, eu vou ter que falar para Jefferson trazer a palavra, porque eu não estou aguentando de dor. Uma dor aqui, as irmãs me levaram, oraram comigo, Jefferson orou comigo, muita dor. E eu falei, eu não vou aguentar hoje pregar. E aí eu sentei ali, começou a vir um enjoo já, porque eu tomei muito remédio para dor. Começou a vir um enjoo, pedi, Silvani, vai lá embaixo, pega. Eu não vou aguentar. E eu pensando, gente, eu vou ter que entregar esse microfone para Jefferson, ele vai ter que dar a palavra que ele tem na cabeça dele, que eu nem sei qual é, mas vai ter que vir. E o Senhor, falei com Meira, ela orou também comigo ali. Depois abracei, senti o abraço de Cássio, que nem sabia da história, mas estava comigo. E Ele nos fortalece. Eu estou sem dor nenhuma agora, gente.
Ele nos fortalece para falar da palavra dele. Ele nos fortalece para levar o nome dele às pessoas, para levar a vontade dele, para levar o que ele tem para fazer outros, para que outros conheçam e sintam, e isso seja contagioso. Esse amor que nos envolve, esse amor que nos coloca de pé, que nos faz voar como águias, que nos faz não nos cansar, ainda que o nosso corpo físico esteja cansado, destruído. Existe um Deus que nos coloca de pé e diz: filha, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a minha destra, eu te coloco de pé, eu te pego pela mão no momento de fracasso, no momento de dor. Vamos nos colocar de pé. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor, é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Existe um Deus que conhece todas as estrelas e as chama pelo nome. E Ele conhece você. Nos mínimos detalhes Ele te conhece. Nos mínimos detalhes Ele te chama pelo nome. E Ele diz: filho, filha, você está cansado. Filho, filha, você está passando por alguma situação que Maraísa não conhece, mas que eu conheço. Eu não sei o que você tem passado, mas existe um Deus que sabe de exatamente tudo. E a melhor notícia que eu tenho é que Ele está aqui. Ele está aqui nessa noite. E Ele está te convidando nesse momento. Vem, filha. Vem aqui, filho, que eu quero te abraçar. Vem aqui, filho, que eu quero te pegar pelas mãos. Vem aqui, filho. Vem aqui, filha. Te sustentar nesse momento que você conhece, nesse momento que você sabe que você está passando e que você precisa de mim, desesperadamente precisa de mim. Eu quero te convidar, filho. Quero te convidar, filho. Enquanto os irmãos cantam esse louvor, se você precisa ser fortalecido, se você precisa desse abraço, se você precisa dessas mãos a te sustentar, desses ouvidos a te ouvir,